saiba, você não tem como de observá-lo, obter informações dessa observação sem pedir esse consentimento para ele. Então a gente fica aquele termo, sinuca de bico. O que é que eu vou fazer? Da mesma forma, tem professores que querem avaliar uma sala de aula, mas para aluno é mais fácil porque os pais são responsáveis e pode até pedir para não comentar com os filhos e tal. Mas quando eu estou falando de adulto, adolescente, o pessoal das sessões de psicologia, então não tem jeito, a gente tem que realmente fazer ele assinar primeiro, passar um mês, deixar ele esquecer um pouco e lá observá-lo. O que, na verdade, é que assim, ele quer fazer isso porque ele quer chegar lá e não fala nada, e na hora que ele chega e observa meia hora, ele sai, e ninguém vai reclamar que ele está observando, nem sabe que ele está observando. Mas existem outros meios dos quais ele pode fazer isso sem que a presença dele passe. Se ele for várias vezes lá e passar ou usar algum sistema, ele pode ter essas observações sem criar esse impacto entre o indivíduo que está sendo observado sem saber. Esse é um problema ético. Ele não pode fazer isso. Eu não quero que você me observe ou faça qualquer coisa comigo sem que eu apareça em você. Eu acho que é um direito que eu tenho. Então, tem que... Essa justificativa deles, existem meios de você contornar essa questão do indivíduo que está sendo observado sem que ele mude o comportamento. Ele pode mudar o comportamento em 5 minutos. Se você ficar lá 1 hora, 2, eu garanto para você que ele não vai ficar 2 horas fazendo um negócio diferente. A hora que ele começar a fazer a atividade dele, ele vai estar fazendo normalmente. Entendeu? Existem. Por exemplo, salas de observação, em escolas, universidades, você tem uma sala com vidro, que a pessoa não vê o outro lado. Na psicologia, você tem a mesma coisa. E isso, às vezes, é feito no procedimento de pesquisa. Desse ponto de vista profissional, eu preciso observar meu paciente para saber que medicamento, que tratamento eu vou dar a ele, que ele não pode saber que eu estou observando. E isso não é uma pesquisa, isso faz parte da ética profissional. Então, desculpa, eu acho que o argumento deles é que é mais fácil se eles fizerem assim. Moral, observa, não conta para ninguém. Porque se ele fizer, ele tem que fazer o protocolo, ele tem que esperar a declaração, ele vai ter que se organizar para fazer de uma maneira em que ele garanta que o indivíduo que está lá está sendo observado, mas não está nem aí porque está sendo observado. Se ele sabe que ele está sendo observado no estudo e vai ficar olhando o super dele, o sapato dele está limpo ou não, ele vai continuar fazendo aquilo, porque não é importante para ele. Pode ser importante para o estudo, tudo bem. Se quiserem me garantir que é importante, tudo bem, eu vou concordar. Mas não preciso mudar a minha atitude porque alguém está observando. Acho que esse é o ponto que está sendo colocado, não pode ser fazer errado. Bem, aqui com relação ao seu médico, o que seu médico pode recomendar no sentido assim, e aí, o que pode acontecer durante o estudo, não é? Do mesmo modo, a coleta de sangue não faz parte desse projeto. Seu médico decidirá quais exames de sangue serão necessários para a sua situação. Isso, no caso particular, quer dizer, se isso não faz parte do estudo, e ele recomendar, é fora do estudo. Isso é atendimento profissional. Essa mistura entre o profissional e o pesquisador. Quando ele está pesquisando, ele segue exatamente aquilo que ele colocou no protocolo. Tá? Outra questão também é assim, eu vou precisar utilizar informações do sujeito, mas eu queria dar alguma coisa em troca. Carlos, a gente pode fazer isso? Vou dar um exemplo assim, na odontologia. Ele vai fazer um trabalho, fazer uma análise clínica da boca do paciente. Mas depois ele fala, eu queria tanto dar uma limpeza dental para ele. Aí fica assim, eu ponho isso no termo de consentimento, não ponho, eu posso fazer esse tipo de troca, não posso. Eu não escrevo isso, mas eu convido ele, se ele quiser, eu faço a limpeza para ele. Isso pode dar essa sensação de troca? Mesmo querendo fazer o bem, querendo fazer uma... Eu pergunto, se ele, por exemplo, tem a disponibilidade de fazer algum tipo de agrado ou um atendimento até, um atendimento mesmo, porque limpar os dentes numa limpeza, é uma atividade profissional que ele faz, que ele não vai cobrar, não é? Se ele pode fazer isso com todo mundo, ele pode colocar isso no procedimento, mas ele vai fazer com todos, porque ele não pode diferenciar um do outro. Porque daí, você já pensou, se eu cruzo para o meu amigo lá fora, e nós estamos no mesmo estudo,
ele teve alguma vantagem e eu não, então aí como é que fica a questão ética? Então, a gente parte do princípio de que todos os indivíduos que participarem do estudo vão ter a mesma regalia. Muitas vezes a gente também usa com criança. Às vezes você dá um brinquedinho para ela, dá uma bala, alguma coisa, dependendo de onde você está. Mas desde que você faça para todo mundo, você não pode fazer diferenciais. Mas isso não aparece na legislação. Eu estou colocando aqui primeira formação de pedagogo, de pedagogia, trabalho com criança. Então. Mas isso pode ser colocado no termo de consentimento, que as pessoas após a realização da coleta do projeto vão ser... Nós vamos ver que outras coisas nós temos aí. Pode passar. Receberia algum tratamento em teste? Isso é no sentido de que se alguma coisa vai ser testada, que a gente não sabe a garantia e que isso poderia prejudicar. Então, não, esse estudo é apenas observacional, quer dizer, nada vai ser testado, ele não é experimental, ele é observacional, eu vou observar o comportamento. Custos, não remuneração e compensação, tá aí? Sua participação nesse estudo não terá nenhum custo adicional para você. Você pode ter, não tem nenhum custo adicional, ele não vai gastar para ir lá para fazer parte do estudo. Os custos de transporte até o hospital e os custos de sua alimentação, isso pode vir para qualquer situação, né? No dia da visita, de acompanhamento, serão ressarcidos. Isso está na 196. Necessariamente tem que constar no terceiro, e daí está no protocolo. Quer dizer, você vai dar a ele o gasto de transporte e alimentação, se esse gasto é devido ao fato de ele ir especialmente para participar do estudo naquele dia no local onde o estudo é feito. Não é só hospital, isso vale para em qualquer local. Tá? Então, transporte e alimentação tem que ser garantido. No entanto, sua participação não será remunerada. A patrocinadora possui seguro, isso no caso aqui, porque se acontecer alguma coisa, dependendo do tipo de estudo, nós também temos que ter seguro de vida, seguro no caso do medicamento ter algum problema, no caso de pessoa na hora escorregar, levar um tombo, quebrar. Quer dizer, isso tem que estar previsto na documentação que é encaminhada. Inclusive, é uma das coisas que a gente vai verificar se os seguros estão atualizados. O pessoal manda e não é, às vezes não é intencional, mas se você ver que aquele seguro não vale mais. Então a gente tem que ficar de olho para garantir, no caso, principalmente na parte médica, e sobre algum acidente, alguma coisa, tem que ter recursos. Justamente sobre essa indenização também, que eu estava com uma dúvida, né? Ele é obrigatório que a gente indenize o participante em qualquer dano que ele tenha durante a pesquisa? Isso é uma característica obrigatória do termo de consentimento? Repete de novo. Não, essa indenização ela é obrigatória para o participante, a gente colocar no termo de consentimento e, por exemplo, se ele escorregar, qualquer acidente... Olha, na verdade, não, a não ser quando ele diz respeito a isso. Por exemplo, nos estudos que eu faço em sala de aula com criança, que eu observo o comportamento, eu faço algum trabalho na escola, eu não coloco nada, porque aquela escola é onde as crianças andam, brincam, dizer, a probabilidade de ocorrer alguma coisa é igual a outra. O que a gente coloca é, no caso, de que, principalmente se for voltado com atividade física, se o pesquisador tem condições de fazer primeiros socorros, qual é o serviço de SUS que vai ser acionado. Você tem recursos na cidade que podem garantir primeiros socorros. É um pouco diferente se você tiver um procedimento cirúrgico que pode gerar alguma coisa. Entendeu? Mesmo assim, se o experimento é feito no hospital público que tem a SUS, muitas vezes o pesquisador já tem da própria instituição garantia de que ele vai ser atendido para todos os aspectos médicos que possam surgir, e não necessariamente só decorrente do escorregão. Mas não deixa de ter também, eu acho que se você há essa possibilidade, muitos estudos não é exatamente, você acha, é bom interessante colocar, saber o que ele tem direito ou não tem, para amanhã você não ter um processo administrativo legal em cima. Isso não é uma questão, não é uma questão só do projeto de pesquisa, que você pode ter, ele pode estar com recurso em cima de você participar do estudo e não ter dado atendimento. Bom, pode passar? Então, compensação, não tem compensação nesse sentido. Eu vou compensar, não sei do ponto de vista do transporte e alimentação, no caso do dia que ele for especificamente. Aí você tem que garantir. E não é remuneração, tá certo? As informações do projeto são confidenciais, isso aqui não precisa nem ler. Eu acho que
não há dúvida nenhuma, todos os participantes são identificados por número, a gente no tratamento estatístico desconhece o indivíduo como indivíduo tal, mas ele é um participante do projeto, a gente não sabe quem é, né? E não existem formas tranquilas hoje da gente trabalhar com os dados no computador sem identificação dos sujeitos. Isso aqui é também muito importante, qual é o benefício. A gente precisa identificar no termo de consentimento qual é o benefício para o sujeito, ou mesmo para a comunidade. Às vezes não, dá pra, o sujeito, não é para mim, mas é para todos os indivíduos que têm as mesmas características que me levaram a participar do estudo, quais são as vantagens, qual é o benefício que a gente vai ter a médio e longo prazo com isso. Pode passar. Por ele ter acesso às informações referentes ao estudo, você deve ter a oportunidade de ter acesso, sim, mas você não vai ter informação nem da sua, nem a participação de outros indivíduos. Você não tem acesso a esses dados, porque essa garantia do item anterior. A participação nesse estudo é estritamente voluntária. Veja bem, isso aqui também é muito importante. Ele sabe que ele, a qualquer momento, pode desistir do estudo. E isso, muito pesquisador não gosta. Ele conta com aquilo para publicar, com pressa de publicar, às vezes ele força o indivíduo a permanecer no estudo. Não, isso está bem claro no termo de consentimento, que o sujeito pode a qualquer momento desistir de participar sem qualquer penalidade para ele ou para os membros da sua família ou qualquer outro elemento que possa estar participando do estudo. O responsável pelo estudo irá responder todas as suas dúvidas. Esse estudo de projeto inclui... Isso aqui são detalhes sobre o que o procedimento tem, tá? Então, todas as informações estão aí. E isso é que, com base nisso, é que você vai assinar. Não pode, na metade do estudo, o pesquisador resolver incluir alguma coisa. Não, vamos fazer um questionário. O questionário não estava previsto. Então, ele só pode... realmente utilizar aquilo que está previsto, ser lógico, não faz sentido ser diferente. Se você desistir de participar, não vai ter nenhuma implicação, você está garantido, no sentido que é dessa liberdade de você interromper a participação em qualquer momento. A não ser, em alguns estudos clínicos, ele pode, mas é preciso esclarecer ele, por exemplo, ele está na metade da medicação. Quais as implicações se ele parar? Ele tem que ser informado disso. Certo? Então, a construção desse texto, ele pode, pelo que eu estou vendo, da maneira como o senhor está colocando para nós, é um comunicado nosso do pesquisador para o sujeito. Isso. Ele não tem que ser obrigatoriamente uma declaração do sujeito, ou seja, ser construído na primeira pessoa. Não, isso aqui ainda estou no convite. Ao final do convite, ele declara que ele concorda com o estudo e ele assina dando o seu consentimento. Essa aqui está em forma de perguntas e respostas. Os meus não são assim. Os meus já vou... Vai seguindo só. Eu não faço pergunta e resposta. Mas, às vezes, em tantos aspectos, principalmente nos procedimentos mais complexos, ligados com medicina, odontologia, aí o pessoal, alguns preferem fazer isso em forma de pergunta. Acho que é interessante no sentido de que ele dirige, ele deixa bem claro do que ele está tratando. Os meus, não, ele vai ter que ler, por ali vai ter toda essa informação para lá, só que não está dividido dessa forma. Outras informações, olha aqui, ó. O investigador desse estudo é o Dr. Gigi, ele pode ser encontrado, no tal, na universidade, aonde ele é encontrado, o endereço é tal, o CEP, o telefone e a que horas ele pode ser encontrado nesse telefone. Em algumas situações, quando você trabalha com indivíduos de baixo nível econômico, você percebe, também é requerido que seja colocado no telefone que receba ligações a cobrar. Isso passa a ser obrigatório a constar também. Eu não posso dizer que todos eles precisam ser assim, mas dependendo da situação a gente exige a coragem médica que seja colocado. É aí que a gente descobre, que a gente liga naqueles telefones que chegam na Conab, quantos processos nós estamos devolvendo? Porque a informação do telefone não é válida. É o suficiente para retornar. Vai levar mais 2, 3 meses para passar de novo. Tem que ser um telefone que tenha realmente acesso à civilização indivíduo. Bem,